Bom, continuando nossa aula, agora aula número 2, nós vamos agora estudar um pouco, vamos apresentar para vocês algumas tabelas características de absorção de vários grupos funcionais. Novamente, reiteramos nossos agradecimentos ao Grupo Gênio pela autorização para a utilização de imagens e tabelas do livro dos Solomons e esclarecemos que este material é de uso restrito para estudo, sendo proibida sua comercialização, reprodução ou divulgação para qualquer outro fim. Mais uma vez, destacamos aqui o nosso livro-texto e algumas referências complementares e reitero que é importante que vocês estudem o conteúdo dessa aula no livro-texto ou qualquer outra referência que resolva exercícios que pratiquem. É fundamental, não basta assistir e ouvir esse vídeo. Vamos passar agora para mais uma etapa dessa análise qualitativa. Até aqui nós mencionamos para vocês as várias faixas de absorção dos diversos grupos funcionais das diversas ligações. Tá? Eu mostrei um fluxograma em que eu subdividi aquelas três regiões que eu havia colocado inicialmente em faixas mais estreitas. Depois eu ilustrei com uma figura com o espectro do ciclo hexanol aquelas faixas. E agora eu vou mostrar uma outra maneira com que esses dados são tabelados, tá? Que são tabelas de absorções características de grupos funcionais. Nós mostramos para vocês, anteriormente, um fluxograma em que aquelas três regiões do espectro que eu havia comentado, região de grupo funcional, região de impressão digital e a região em torno de 900 a 600 centímetros, a menos 1, nós subdividimos em regiões mais estreitas, coloquei no formato de um fluxograma. Depois, novamente, eu ilustrei com o espectro do ciclohexanol as faixas de absorção de vários grupos. Aqui eu apresento uma tabela resumida para esses vários grupos funcionais. É outra maneira de organizar, não por faixas, mas por tipo de grupo. Tá? Essa tabela é retirada dessa referência, livro de espectroscopia no infravermelho, apresentada logo no início. Tá? Por aqui agora, nós apresentamos os grupos. Então, essa tabela ela é organizada da seguinte maneira. Essa e todas as outras tabelas desse livro, que eventualmente quem tiver interesse em aprofundar mais, pode procurar essa referência. Tem na biblioteca nossa. Na primeira coluna eu coloco a ligação ou o grupo funcional, o grupo OH, com destaque para a ligação OH, grupo NH, o grupo CH de alquino e alqueno, e essa tabela ela é dividida em 3 ou 4 slides, porque ela não coube num slide só. Na segunda coluna, eu apresento a faixa de absorção, faixa aproximada, tá? De cada grupo. Nesse caso aqui, para o grupo OH, por exemplo, eu coloco entre parênteses duas letras. A primeira corresponde à intensidade da banda, onde M é médio, F maiúsculo é forte e F minúsculo é fraca. Tá? E a segunda letra, A, é para uma banda aguda, uma banda fina, e L é para uma banda larga. Na terceira coluna, eu represento a atribuição correspondente àquela banda. Tá? Esse Ni é para o estiramento, o delta é para deformação angular e o gama também é um outro símbolo utilizado para deformação angular. E aqui no final eu ponho comentários. Por exemplo, esse primeiro comentário se refere a essa primeira caixinha, essa segunda caixinha e o terceiro, essa terceira aqui. Esses comentários são aquelas informações que, de um modo geral, no meio da aula, o aluno levanta a mão e pergunta: professor, por favor, repete aí que eu quero anotar. É exatamente isso que está anotado aqui. Aquela informação curta, precisa, do aspecto mais relevante que você deve levar em conta. Tá certo? Então vamos começar por aqui. Um grupo OH, por exemplo, eu havia colocado no fluxograma anterior que a absorção de OH é de 3.200 a 3.400. Aqui agora eu já detalho um pouco mais. Se você observar no espectro uma absorção
entre 3,600, 3,650, bem mais acima do que essa de cá, maior número de onda. E essa absorção, se for aguda, uma banda estreita aguda, isso é um estiramento de OH, de hipótese de álcool e fenol, que está em solução diluída, tá? E, consequentemente, não realiza, não participa de ligação de hidrogênio. Na medida que o grupo não participa de ligação de hidrogênio, a força dessa ligação, ela tem um valor mais bem definido, e ela é mais forte, tá? E, consequentemente, a faixa de absorção é mais estreita e a banda é aguda. Quando o OH de álcool fenol ele está associado por meio de ligação de hidrogênio, pega, por exemplo, etanol líquido, tá? Você pode fazer o espectro de um líquido, tá? Nesse caso, os grupos OH vão estar fortemente associados por meio de ligação de hidrogênio, tá? Essa intensidade dessas forças de ligação de hidrogênio vão resultar no enfraquecimento dessas ligações OH. Então você vai ter ligações OH com forças diversas e dependendo da força da ligação, quanto mais fraca a ligação, menor o número de onda em que a ligação, que o grupo absorve. Consequentemente, você vai ter uma banda larga para OH. E observa que no caso de ácido carboxílico, porque essa ligação de hidrogênio e ácido carboxílico ela é muito mais forte do que no caso de álcoois, isso resulta que você vai ter grupos OH com ligação OH bastante fraca, e com isso você vai ter uma banda muito larga, essa banda é típica de ácido carboxílico. Passando para os grupos NH, por exemplo, você vai ter bandas de intensidade média, 3.100, 3.500, elas vão ter um formato diferente, nós vamos ver mais adiante, comparado com os grupos OH, essa sempre vai dar uma banda no formato de sino, essa vai dar uma banda no formato diferente, tá? Você pode ter também bandas em torno de 1.550, 1.640 de intensidade forte, tá? Faixa média aqui no caso, tá? E são deformações angulares de NH, e você tem outras bandas de deformação angular de NH. Isso pode ser amida primária e secundárias de amidas, tá? Alquino, por exemplo, vai dar uma banda em torno de 3.300, já uma região bem mais definida aqui, banda forte e aguda, tá? Nesse caso aqui, se deve ao estiramento da ligação CH de alquino, como nós já mencionamos. Observe que eu mencionei isso já em 2 outros slides anteriores. A gente vai vendo, revendo, e você acaba memorizando, mas preste atenção que ninguém tem que decorar nada. O que vocês têm que fazer, o que nós temos que fazer é utilizar, empregar, saber empregar essas tabelas, e com o tempo você vai utilizando-os com mais facilidade. É claro que isso somente é observado no caso de alquinos terminais. No caso de alqueno, já havia mencionado, repito aqui agora, olha, a banda é em torno de 3.000 a 3.100, intensidade média, e geralmente a banda aguda, tá certo? Estiramento CH, aqui é o tal do comentário, o estiramento da ligação CH de carbono sp2. Alqueno também vai dar uma banda, ou mais de uma, em torno de 650 a 1.000, que são as deformações angulares fora do plano. E no caso dos compostos aromáticos, a gente vai observar na mesma faixa de alquenos, tá certo? O estiramento da ligação CH, e na mesma faixa de alquenos, a deformação angular fora do plano. Comentário importante aqui é isso, olha, que o número e a posição das bandas, e a intensidade delas também, permite a identificação do padrão de substituição do anel benzênico. Em muitos casos. Tem casos que não é possível, tá? É bom acrescentar isso, tá? Esse assunto é muito bem discutido nesse livro. No caso de alcanos, nós vamos observar bandas de 2.850 até 3.000. Observa que quando o carbono é sp3, essa ligação vai até aproximadamente 3.000. Quando ele é sp2, acima de 3.000 um pouco, tá? São as deformações angulares, os estiramentos da ligação CH. Várias bandas devidas a estiramento simétrico e assimétrico de ligações CH, de grupos CH3, CH2, CH de alcanos de grupos alquilas, são observadas nessa região. Muitas vezes, na verdade, todas as vezes, muitas dessas bandas se sobrepõem, você passa a ter uma banda mais larga, mas por conta da sobreposição de várias bandas, devido aos vários grupos
CH2 e CH3 presentes na molécula. Em 1450 a 1375, aproximadamente, nós teremos as deformações angulares de CH3 e em 1465, deformação angular de CH2. Se o composto tiver um grupo CH3 e um grupo CH2, observe que essa banda em 1450 e 1465 acaba que ela se sobrepõe e aparece como uma banda ligeiramente mais larga. No caso de aldeído, por exemplo, além da banda de carbonila, nós vamos observar uma banda de estiramento de CH. Eu já havia mencionado, repito aqui, são duas bandas. Aqui coloquei fraca, mas às vezes a intensidade é média. Às vezes você pode ficar na dúvida em dizer o que é fraco, o que é médio. Mas são duas bandas de mesma intensidade, tá? 2.820, 2.720. Bem nessa posição, variando um pouco, tá? Sempre aparece como duas. Tiol aparece nessa região, que praticamente difícil você ver outros grupos absorvendo nessa região, 2.550, 2.600. Essa banda é mais fraca do que o OH, porque a variação do momento de dipolo de SH é menor do que o OH. Ela é acompanhada de uma banda fraca de estiramento de CS em torno de 800 a 600, como já mostrado no slide anterior. C simples C, se essa ligação estira, praticamente não tem variação de momento de dipolo, mas é claro que pode haver alguma variação de momento de dipolo. Consequentemente, todo composto orgânico que tem várias ligações C-C vão dar, o espectro no infravermelho vai apresentar várias bandas devido ao estiramento dessas ligações. São chamadas absorções que aparecem na região de impressão digital, nem coloquei aqui, aparece na região de impressão digital. Essas absorções elas não têm utilidade para fins de análise do espectro. Eu já mencionei, repito, do ponto de vista da comparação de dois espectros, tá? Se você comparar o espectro de dois compostos, a região de impressão digital vai ser diferente. Então, sob esse ponto de vista, sim, essas absorções serão importantes. Mas, sob o ponto de vista de retirar uma informação específica sobre determinado grupo funcional, não é importante. Ligação CO, que é comum em éter, ésteres, ácido carboxílico, álcalis, elas vão aparecer na faixa de 1.000 a 1.300 aproximadamente. Geralmente vão ser bandas fortes e mais largas do que as de estiramento de CC. Tá? Então, embora apareça na mesma região, é possível você identificar uma banda devido ao estiramento de CO no meio de um conjunto de bandas de deformação esqueletal, assim nós dizemos, tá? É típica de éteres, álcools, fenóis, etc. A CN aparece aproximadamente na mesma região. A intensidade agora é variável, até forte. Pode ser forte, mas varia muito. Tá? São devidas ao estiramento de CN de amina. Ela tem pouco valor diagnóstico, porque ela vai aparecer na região de impressão de impressão digital. E, diferentemente dessas de CO, elas são menos intensas. Já no caso dos aletos de alquila, brometo de metila, cloreto e fluoreto, vão ter bandas na região de impressão digital. Fica difícil, às vezes, aqui no caso de flúor, você identificar. E aparece na região muito na faixa extrema de menores números de onda, que podem estar sobrepostas com bandas de formação angular de CH de alcano e aromático. Então, muitas vezes, elas não têm muito valor diagnóstico. Dependendo do caso, vai ser possível, sim. Você tem certeza. Você tem o espectro, por exemplo, do brometo de etila. Então, você deve encontrar, sim, uma banda nessa faixa, nessa região aqui. Procura por ela. Cloreto de etila, você deve encontrar nessa faixa. Tá? Agora, se tiver duplas, às vezes vai ser difícil você distinguir qual que corresponde ao estiramento a deformação angular do CH da dupla ou dessas de compostos halogenados, tá? Continuando nessa tabela, eu passo agora para alquenos e aromáticos. Eu havia comentado com vocês que era possível separar alqueno de aromático. Aqui já começa a aparecer um pouquinho melhor essa distinção. Os alquenos terão bandas na faixa de 1620 a 1680. Essas bandas vão ser geralmente mais fracas e até média,
tá? São sempre bandas agudas, aqui eu não coloquei, tá? No caso dos aromáticos, essas bandas têm intensidade variável. Você vai encontrar, por exemplo, composto derivado de benzeno, tá? Aqui eu representei 3 bandas, pode ser até 4 bandas. Você pode ter geralmente, tipicamente, uma banda em torno de 1600, uma em torno de 1580, pode aparecer, 1500, 1450. 1450, ela vai se sobrepor à deformação angular de CH2 e CH3. Então essa banda não tem muito valor diagnóstico. Essas daqui tem, lembrando que pode aparecer ainda uma quarta banda em 1580 em alguns casos. Caso de compostos derivados de benzeno, você pode observar todas elas, pode observar 2 ou 3 ou 4. É variável, tá certo? As bandas são sempre agudas, o número de bandas varia em função do padrão de substituição do anel. No caso de imina e oxima, que são grupos funcionais que têm essa ligação C-N, você vai observar uma banda de absorção também na faixa dos alquenos. Observe que alqueno é mais alto do que o aromático, tá? Então dá para ter uma certa diferenciação aqui. São devidas a estiramento C-N. Pode confundir com alqueno, sim, tá certo? Ácido carboxílico. Aqui no ácido carboxílico, esses valores que eu vou apresentar aqui são sempre para os compostos carbonílicos, são para compostos carbonílicos, tá certo? Alifáticos e saturados, ou seja, sem qualquer ligação dupla conjugada à carbonila e sem grupos retiradores de elétrons no carbono alfa-carbonila. Então, o ácido carboxílico vai aparecer a banda de absorção em torno de 1725 a 1700. Todos os compostos carbonílicos, as bandas serão fortes, geralmente as mais fortes do espectro, tá certo? E um comentário geral que vale para todos os compostos carbonílicos é o seguinte: esses valores mostrados aqui nessa faixa, tá certo? Eles serão reduzidos pela conjugação da carbonila com uma ligação dupla, ou serão aumentados pela presença de grupos retiradores de elétrons, como flúor ou cloro, ligado ao carbono alfa. Mais adiante, quando nós formos estudar cada um desses grupos funcionais em detalhes, nós vamos rever esses assuntos, vamos ilustrar como que todos aqueles efeitos de ressonância que enfraquecem a ligação C-O resultam numa redução da frequência ou do número de onda de absorção. Todos aqueles fatores, como, por exemplo, efeito indutivo redirador de elétrons no carbono alfa, fortalece a ligação C-O, aumenta a frequência ou número de onda de absorção. Aldeído aparece aproximadamente a banda em torno de 720, 1740. Lembra que no caso de aldeído você vai observar as duas bandas em 2,820, 2,720, devido lá à ligação CH, a vibração CH do grupo formil. Anidrido, como anidrido tem duas carbonilas, nós vamos observar duas bandas, uma em torno de 1810, estou falando de anidrido acíclico, tudo isso aqui, porque se for cíclico, essas faixas vão variar, tá? Uma em 1810, que é devido ao estiramento assimétrico das duas ligações CO, e uma em torno de 1760, que é devido ao estiramento simétrico da ligação CO. No caso de amida, observe que a faixa agora é bem mais baixa do que, por exemplo, de aldeído, de ácido carboxílico, 1630 e 1680. Por quê? Porque o par de elétrons do nitrogênio, ele pode entrar em conjugação com a carbonila, enfraquecendo a C-O, consequentemente, essa absorção aparece em menor número de onda. A amida nessa região, essa banda pode aparecer uma ou duas bandas, tá? Se você observar duas, e uma é devido ao estiramento C-O, que é conhecida como banda de amida 1, é um nome dado para ela, tradicionalmente assim chamado, e a deformação angular de NH, tá? Caso exista, também aparece nessa faixa. Então elas podem aparecer sobrepostas muitas vezes, tá? Que é chamada de banda de amida 2. Para a banda de amida 1,
o valor, tá, que a gente está aqui representando, tá, é para uma amida de cadeia aberta, porque se ela for cadeia, se for um composto cíclico, aí ela se chama lactama. Esse grupo funcional recebe o nome de lactama. Então, uma lactama de 6 membros, ela vai apresentar um valor aproximadamente igual de uma amida alifática de cadeia aberta. Aí. A banda de amida 1 é geralmente mais intensa que a amida 2. No estado sólido, geralmente as duas bandas aparecem sobrepostas.